Bom dia a todos. É um prazer estar aqui apresentando algumas soluções que a gente trabalha, né? Eu queria agradecer a AEI, né, pela oportunidade de poder apresentar, a equipe da AEI, a Thaís, a Camila, o Gino, o Renato e toda a equipe, né? E a gente vai falar um pouco sobre algumas das soluções que a gente trabalha junto com estudos de caso e ensaios, tá? Eu tenho... É esse aqui? Ah. Legal. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou diretor da Alquenco Brasil. Minha formação em engenharia civil aqui na FRJ, mestrado na parte de transporte pela COP e tenho especialização em perícia e patologia, engenharia diagnóstica. Tá? A Alquenco, ela é uma empresa americana, ela tem uma atuação global. Aqui no Brasil, eu sou responsável pela operação, e ela atua em diversos países. Então, a gente possui soluções técnicas que são utilizadas há mais de 45 anos. Tá? Então, tem aí um histórico de obra, das mais variadas obras. Então, assim, de um dos materiais que eu vou apresentar, tem mais de 30 milhões de metros quadrados executados no mundo todo. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre estruturas enterradas e estruturas expostas. Tá? Sobre estruturas enterradas, a gente vai falar um pouco sobre o nosso aditivo cristalizante, vai mostrar um case dele também no processo de cristalização. A diferença do que a maioria das pessoas conhece no mercado, o nosso aditivo cristalizante ele é um aditivo cristalizante concentrado. Então, ele é um consumo único de 800 gramas por metro cúbico para concretos de 25 a 50 MPa. Então, ele é um material dosado para 50 MPa e ele consegue atender todas as faixas entre 25 e 50 MPa. Quanto menor é a resistência, maior é a concentração proporcional de cristalizante. Tá? E ele já vem pronto para uso. Então, vocês estão vendo aqui a aplicação, cada saquinho desse, ele tem 1 metro cúbico. Então, a embalagem do material, ela vem em baldes plásticos com 20 sacos hidrossolúveis em cada balde. Tá? Bom, o que é o cristalizante? Como vocês viram, ele é adicionado no momento da concretagem, ele fica inerte dentro do concreto, e caso apareçam fissuras passivas de até 0,4 milímetros, e a água ou a umidade percole por essa fissura, ele vai reagir e ele vai cristalizar. Então, é uma reação única, ele é um processo que ele fica inerte até entrar em contato com a água. Entrou em contato com a água, ele faz o processo de cristalização dentro do concreto. Então, esse material, tecnicamente, ele é conhecido como redutor de permeabilidade, tá? Ou aditivo autocicatrizante. Né? E aqui é um estudo de caso sobre o processo da autocicatrização. Tá? Então, esse reservatório, em projeto, o projetista estrutural definiu que não precisaria de impermeabilização interna, e usou o nosso cristalizante na massa, no momento da concretagem. Então, não foi feita nenhuma impermeabilização na face interna, coisa que a gente não recomenda, né? Tecnicamente, você deveria fazer uma impermeabilização interna, e, caso use o aditivo cristalizante, é recomendado como um backup da impermeabilização primária. Então, quando encheu de água, estava desse jeito, né? E aí, quando a gente começa a analisar a parte estrutural, eu não vou entrar muito em detalhe da estrutura, mas a gente vê que é um reservatório, numa área industrial, então, pela NBR 6118, poderia ter fissuras de 0,2 a 0,3 milímetros, e tinha trincas de até 3 milímetros na estrutura. Tá? Ele é protendido. As trincas, elas estão exatamente no meio das protensões, então, a gente avaliou toda essa parte estrutural. Tá? A estrutura, ela se torceu, se olhar aqui, é bem interessante. Ele tem um pointer? Tem, né? Não. Ah, não? Aqui na esquerda e lá na direita, dá para ver um X, né, claramente. Isso, a estrutura torceu, puxou os pilares, assim, o pilar segurou, mas ela acabou mostrando realmente um trabalho estrutural bem significativo. Então, processo de cristalização, para quem não conhece, é um processo químico que vai levar, para fissuras passivas até 0,4 milímetros, ele vai levar
de 28 a 30 dias para ele selar essas fissuras. Só que aqui, no caso, a gente tinha trinca de 3 milímetros, e a gente nunca teve um case tão fora da norma quanto esse, e o que a gente recomendou para o cliente foi, vamos deixar pelo menos 30 dias com água para ver a reação que vai ter, e aí a gente avalia novamente. Tá? Lembro que o nosso material ele é concentrado. Esse concreto é um concreto de 35 MPa. Para vocês terem ideia, a parede do reservatório ela tinha mais de 30 centímetros, então não era pequena, né? Então essa trinca, as trincas que foram geradas foram pela tensão, que foi pela carga da proteção, então era passante as trincas. E o que a gente fez foi, o cliente começou a enviar fotos periódicas para a gente. Então, como vocês podem ver, isso aqui foi 31/5/22. Agora que eu vi que tem a TV aqui embaixo, vamos lá. Aqui é 8/7, então dá para ver uma diferença já da primeira, né? O reservatório não esvaziou, então o reservatório permaneceu com água, e aí a gente já começa a ver aqui que aquele escorrimento que antes ocorria generalizado, ele começou a ficar marcado diretamente nas trincas. Né? E depois, a próxima foto que o cliente enviou foi 22/7. Nessa foto, já dá para ver claramente a linha da trinca, e boa parte dessas trincas e fissuras ela foi selada pelo material. Tá? Por norma, o material, o TechCrit Admix Ultra, que é esse material, por norma, ele sela fissuras passivas até 0,4 milímetros, mas isso aí foi uma prova de fogo que a gente teve um resultado excelente. Eu julgo que foi assim, muito bom. Então, quando a gente analisa no mesmo local, aqui tem é o mesmo local, né? Então, aqui a gente vê a água escorrendo, generalizado, ali mais pontual, e na direita um ponto basicamente ali. Quando a gente vai ver a parte da estrutura, né, aqui está aquele X que eu falei, né, e aqui está um pedaço do X também nessa foto. Então, essa foi a última foto que o cliente enviou para a gente. Acabou que essa situação, a gente fez um artigo que foi publicado no Ibracon no final do ano passado, e, para quem não conhece o cristalizante, ele vai reagir com o hidróxido de cálcio e com a água e vai virar carbonato de cálcio. E é esse esbranquiçado que a gente está vendo no meio da fissura. Então, ela é uma reação química que acaba que depois ela vira uma reação física, né? A gente vê o material. Tá? Bom, a fita hidroexpansiva, eu acredito que a maioria já conheça, né? O nosso material, ele expande até 300%, e é um material utilizado para juntas de concretagem, seja lá em laje de subsolo, a sequência da concretagem, seja no reservatório, o encontro do piso com a parede, ou nas etapas de concretagem da parede. Por quê? Porque quando se faz, você tem a concretagem antiga, quando você vai fazer a nova concretagem, você vai criar ali uma junta fria. E se é um reservatório, se é uma área que vai ter umidade, essa água ela vai passar, porque normalmente não se faz um ponto de aderência adequado nesses locais. Então, a fita hidroexpansiva é exatamente para isso. Os cuidados que tem que ter são que a fita ela tem que estar totalmente fixada no concreto já executado, porque não faz sentido, por exemplo, que é o que está fazendo aqui, né, apertando, se eu faço a concretagem nova, a junta fria ela vai ficar embaixo da fita. Né? O concreto vai envolver a fita e a junta fria vai continuar. Então, a fita ela perde a função dela, porque a água vai passar pela junta fria entre o concreto já executado e o que vai ser executado. Então, todos esses pontos eles têm que estar fixos. Tá? Bom, aproveitando aqui no seminário, esse material é um lançamento nosso, tá? É uma manta de EPDM, e é um material que a gente já testou, já fez algumas obras, e a gente procurou aqui o evento da EI para fazer esse lançamento. Tá? Ela é autoadesiva, ela tem atestado de potabilidade, e antes da aplicação dela, vocês vão ver que aplica o primer para auxiliar na aderência do material na estrutura. E ele vem em rolos. Então, assim, é um rolo ele vem com 20 centímetros de largura ou com 40 centímetros de largura, e o rolo tem de comprimento 30 metros.
Aqui são alguns ensaios apenas para comparar o trabalho desse material, e é um material que, assim, surpreendeu muito a gente também no desempenho, tá? Então, o que a gente fez? A gente tem um poliuretano, né, bicomponente, e a gente comparou com alguns dos resultados dos melhores poliuretanos do mercado, tá? Então, quando a gente fala em resistência à tração, esse material ele deu 11 MPa de resistência à tração. E um poliuretano de boa qualidade, ele dá aproximadamente 2,1. Com relação à elasticidade, foi o que mais chamou a atenção. O material ele tem uma elasticidade de 832%. Quando a gente fala de poliuretano bons, né, eles dão da ordem aí de 200%, e a norma de poliuretano recomenda que o mínimo é 100%. Então, se eu pegar, por exemplo, o material aqui, aqui é uma faixa de mais ou menos 1 centímetro de largura, né? E se vocês quiserem depois fazer o teste, podem ir ali no stand, que a gente vai ter o prazer de atender vocês, mas se fizer a elasticidade do material, aqui, ó. E tem que fazer bastante força, tá? Então, ele tem uma resistência, é óbvio que agora ele está no estado plástico, né? Mas, assim, ele foi trazido pelo Alquenco para o Brasil, principalmente para o trabalho de fissuras e trincas ativas, que é um trabalho muito importante, que acaba abreviando muito a vida útil da impermeabilização, das membranas, das mantas, porque o trabalho é muito pontual. E quando a gente fala, até o Vicente falou um pouco sobre CBA anteriormente, né, que é o Crack Bridging Ability, que é a capacidade do material resistir à fissuração da estrutura, esse material, com essa elasticidade, ele, assim, surpreendeu muito os resultados que a gente já estava buscando, tá? Alô? Agora foi. Então, ele tem resistência ao ozônio, ao raio ultravioleta. A dureza Shore, ele pode ter tráfego de veículo por cima dele, tá? Então, e a resistência ao rasgo, 44 MPa, se comparado a um PU, 23 MPa. Então, os resultados dele são muito significativos. Um dos motivos também que a gente buscou esse material foi um conceito que a Alquenco sempre procura fazer, que é industrializar a construção civil. Quando a gente trabalha com materiais bicomponentes, que o aplicador ele tem que aplicar diversas vezes, no caso do poliuretano, varia aí de 2 kg por metro quadrado a 3,5 kg, dependendo da situação, são várias demãos que o aplicador tem que fazer. E é complexo conseguir controlar isso na obra como um todo. Então, vai ter áreas que vai ter mais material, vai ter áreas que vai ter menos material, e isso acaba que abrevia a vida útil da impermeabilização em si. No caso de uma manta, ela vem pronta. E como ela é autoadesiva, vocês vão ver que a aplicação é muito simples, tá? Esse case é uma obra em São Paulo, né? A gente usou um dos materiais, que é o último ali, que é o TecCrit 2500, para dar estanqueidade para a estrutura. Só que as juntas de indução que foram feitas, elas foram feitas com um dimensionamento errado. E apareceram diversas trincas ativas. Então, quando a gente olha essas faixas, é o tape aplicado por cima de uma trinca ativa, tá? E ele vai entrar realmente no que eu falei, né? Trinca ativa, tem trincas que são passantes, que vai ser de fora a fora, que vai de um pilar a outro, e nas juntas de concretagem. Então, usa-se o tape nesses locais. A gente desenvolveu também uma tinta para poder aplicar em cima do tape. Aqui a aplicação do tape. Como é que é feito? É feito primeiro o lixamento, aplica-se, faz a limpeza, né, para tirar a sujidade, poeira, aplica o primer e depois aplica o tape por cima, tá? Quando a gente olha o tamanho da trinca. A junta cerrada, a junta de indução, vai a 20 centímetros de onde apareceu a trinca, né? Então, o dimensionamento dessas juntas cerradas eram
planos de 6x6 ou 7x7, que é uma falha muito comum no mercado que a gente vê. Por quê? Quando vai fazer a conta correta, o tamanho deveria ser metade disso, deveria ser 3x3, porque ele varia conforme a espessura do cobrimento, do concreto, ali acima da laje alveolar, e deveria ser 3x3 ou 3,5 por 3,5. Tá? Aqui é uma outra trinca, então o material ele passa direto por cima dessa trinca. Aqui já é um zoom nessa área, né? Um outro mercado é esse de telhados, principalmente de telhas pré-moldadas. Então, tem muito problema com a emenda de uma telha com a outra. Tá? Normalmente se usa ou a manta aluminizada, ou tem lugares que usam manta líquida, eu já vi até argamassa polimérica nesse tipo de situação, mas o tape ele entra exatamente para isso. E aqui é o encontro da telha, do telhão com a alvenaria, né? Ou pré-moldado. Bom, aqui a aplicação do tape. Então, é um material que a aplicação é muito simples, ele aceita emendas, né? Você consegue, até usando um soprador, o material ele fica bem flexível. Aqui são fotos do tape aplicado. Aqui são alguns dos resultados que eu apresentei, né? Então, alongamento 832, resistência à tração 11 MPa. E aqui a aplicação, a simulação do que seria com o tape, né? Bom, o outro material que a gente vai falar, que é o material para, no caso que a gente vai apresentar, proteger a fachada de concreto armado, é o TecCrit 2500. Ele é um material líquido que é pulverizado. Ele foi um material criado na década de 70. Ele é premiado mundialmente, então ele já ganhou vários prêmios na World of Concrete. E ele forma um gel dentro dos vazios. Esse líquido que vocês estão vendo a aplicação, ele penetra no concreto, reage com o concreto e forma um gel dentro dos vazios do concreto. Então, primeira diferença, o primeiro material que eu falei, que é o cristalizante, ele é misturado na massa e ele cristaliza, e é uma reação única. Esse 2.500 não, esse 2.500 ele penetra e vai formar um gel dentro dos vazios do concreto. Tá? E trincas passivas existentes até 2 milímetros ele sela e fissuras passivas futuras até 0,4. E ele é ambientalmente correto. Tá? Bom, quando a gente vai estudar patologia em estruturas de concreto, carbonatação, fluorescência, ataque de cloreto, ataque de sulfato, ureia, quando vai analisar a equação química que vai gerar a patologia, a gente vai encontrar 3 principais fatores em praticamente todas elas, que é a presença do hidróxido de cálcio, a porosidade do concreto e a presença de água. Tá? Então, os principais fatores de causas de patologias, de degradação na estrutura de concreto são esses 3, e eles vão gerar as principais patologias no concreto. Tá? E os resultados, é a necessidade de recuperação da estrutura, uma abreviação da vida útil e tem que dar manutenção. Então, quando a gente fala de proteção de estrutura de concreto, o que se faz? O ambiente é agressivo. O que normalmente se faz? Vai se aumentar o cobrimento e vai aumentar a resistência, o MPa do concreto, para ter um índice de vazios menor. Tendo um índice de vazios menor, cria-se uma barreira maior para que leve mais tempo da agressividade ambiental começar a agredir a estrutura. Tá? Então, um exemplo, por exemplo, para ataque de cloreto, se eu tiver um cobrimento com um tamanho X e colocar ele com 2x, isso vai aumentar, por exemplo, de 2,5 para 5, isso vai aumentar basicamente 4 vezes o tempo que o cloreto vai conseguir atingir o aço. Tá? As técnicas mais comuns, elas são baseadas em membranas, então faz uma cobertura na estrutura, faz uma proteção física na estrutura, para poder impedir que a agressividade ambiental entre em contato com o concreto. Na realidade, com o passar do tempo, a membrana ela vai sendo degradada, degrada o material, o cloreto começa a entrar na estrutura, começa a degradar, e as manutenções elas não são feitas
periodicamente como deveriam ser. Então, quando vai se fazer a manutenção, já precisa, não é mais uma manutenção, é uma recuperação, né? Bom, as principais proteções que esse material traz para a estrutura de concreto são essas. E quando a gente fala de estrutura de concreto, é importante entender que, na hora da concretagem, existe o fator aguacimento, que todos já conhecem, e aproximadamente 30% do fator aguacimento, ele reage com os grãos de cimento e forma a pasta. 70% com o passar do tempo, né, com a evaporação, eles deixam os vazios. E os vazios mais conhecidos são os poros em gel e poros capilares, tá? E isso é responsável, a evaporação da água é responsável por boa parte da porosidade do concreto. Se o concreto está em uma estrutura que está exposta, está sujeita à dilatação térmica, o concreto ele vai ser tracionado e comprimido pela própria dilatação térmica. E se eu tiver os vazios alinhados, as trincas e fissuras elas vão surgir exatamente aonde o concreto tem uma menor resistência, que é onde ele vai ter uma porosidade maior, ou onde tiver vazios mais alinhados, né? O que o 2.500 ele faz é exatamente isso. Ele vai penetrar nesses vazios, como um gel. E esse gel ele é hidrorreativo, ele vai trabalhar por toda a vida útil da estrutura. Ele é um material que ele não se desgasta com o passar do tempo. Então, aqui é a aplicação em uma laje de estacionamento. O material, como vocês já viram, né, ele é pulverizado, ele vai penetrar até 2 centímetros. Aonde eu tiver vasocomunicância, onde eu tiver trincas e fissuras mais profundas, o material também vai nesses locais. E ele forma esse gel. E esse gel é o quê? Ele vai preencher com o gel esses vazios. E toda vez que ele entra em contato com a água, a reação ela continua ativa, o material continua tentando expandir. Se eu não tiver nenhuma fissura futura, o material vai tentar expandir e não vai conseguir porque não tem mais vazio. Mas se eu tiver fissuras futuras até 0,4 milímetros passivas, o material ele vai continuar selando essas fissuras futuras. Bom, só para entender um pouco a parte química e ver a lógica, tá? Eflorescência e carbonatação. Eflorescência é o esbranquiçado, a carbonatação é a corrosão generalizada ali do aço que a gente está vendo. E interessante que, o que é a eflorescência? Ela é a lixiviação dos hidróxidos de cálcio, magnésio e outros, e esse material, o 2.500, ele reage exatamente com os hidróxidos de cálcio e magnésio. Então, a eflorescência é, a água penetra no concreto, carrega esses cristais para fora, quando a água evapora, fica o esbranquiçado, e esse esbranquiçado é a eflorescência, né? Isso reduz o pH do concreto, isso começa a deixar o concreto mais suscetível ao ataque ambiental, né? À agressividade ambiental. O 2.500 ele reage exatamente com esses dois materiais. Então, ao invés de eu ter cálcio livre, ele está associado dentro do gel. Então, eu não perco mais o cálcio. Eu consigo manter um pH elevado no concreto, porque eu não perco os álcalis do concreto, e o material ele tem um pH também de 11,7, então ele auxilia nisso. E a água não penetra no concreto, ela vai reagir ali superficialmente, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, ela vai reagir numa parte inicial ali do concreto, e ela não vai penetrar e não ter o cálcio para reagir. Carbonatação, a reação é gás carbônico com a água, vira ácido carbônico, ele precisa do hidróxido de cálcio para virar carbonato de cálcio. Como o material reagiu com o hidróxido de cálcio e não permite que a água penetre, ele também mitiga, de uma forma muito considerável, o processo de carbonatação. Com relação ao cloreto, que é o estudo de caso que a gente vai falar, tá? O cloreto, ele vai, ao longo do tempo, penetrando no concreto, até encontrar o aço. Quando ele encontra o aço, ele precisa, o ataque de cloreto, ele precisa do oxigênio, dos íons cloreto e da água para reagir, para começar a ter as reações anódicas e catódicas, né? Que aí começa a corrosão por pitch na estrutura, tá? Se eu tiver trincas e fissuras, a velocidade onde eu tenho mais vazio vai ser muito maior do que onde ele tem o concreto, né? E o interessante é que esse material, como eu falei, ele forma um gel dentro dos vazios do concreto.
E esse ensaio é um ensaio de carga elétrica passante, para poder medir a capacidade da penetração dos íons cloreto na estrutura. Acabou o tempo? Não. Então, vamos lá. Para medir a capacidade dos íons cloreto, da passagem dos íons cloreto pela estrutura. Então, esse ensaio foi feito pelo IPT, é um ensaio que você tem um corpo de prova, você envia uma carga elétrica de um lado e recebe do outro. Quanto mais denso for o material, menor vai ser essa passagem de carga elétrica. Então, ele vai resistir mais à penetração de cloreto. Quanto maior for a porosidade do material, maior vai ser essa passagem de carga elétrica. Com relação ao estudo em si, corpos de prova de referência passaram 6.300 coulombs e corpos de prova com aplicação do 2.500 passaram 2.900 coulombs. Se a gente fizer uma conta simples, isso vai dar 46% de redução na passagem dos íons cloreto. Por quê? Porque onde eu tinha vazio, eu tenho o gel. E esse gel ele cria uma barreira que parte do cloreto é repelido. Não vai ser 100%, mas parte é repelido. E essa parte que é repelida ela é muito relevante, porque quando a gente vai analisar a classificação da agressividade ambiental, né, com relação à STM 1202, que é a desse ensaio, acima de 4.000 coulombs, o ambiente ele é classificado como de elevada agressividade. Entre 2.000 e 4.000, de moderada agressividade. Então, vocês vão lembrar que era 6.300 coulombs, então o ambiente ele estaria numa agressividade bastante elevada, e só pela formação do gel, ele já conseguiu colocar para uma passagem de íons cloreto para 2.900 coulombs. Então, deu uma proteção muito significativa. Aqui é uma simulação do que ocorre, então o material ele penetra até 2 centímetros, e onde ele tem trincas e fissuras, ele impede parte da penetração de cloreto e parte da penetração, e impede que a água penetre mais profundamente. Ele traz a estanqueidade para a estrutura, né? Bom, como ele traz, e ele continua trabalhando, então, em fissuras passivas futuras, ele vai continuar trabalhando até 0,4 milímetros, ele continua performando. Tá? O pH dele, como eu falei, é 11,7, então ele mantém o concreto com um pH mais elevado, e ele impede que a água, aqui são as reações de catódicas e anódicas, tá? Mas a gente verifica que para ter a corrosão por cloreto, ele vai precisar de oxigênio, de íons cloreto e da água. Tá? Então, quando a gente analisa corrosão, uma ponte, por exemplo, por que a parte submersa da ponte ela não tem esse processo de corrosão? Porque íon cloreto, oxigênio e água. Se não tem oxigênio na parte submersa, o processo ele não continua, né? No caso da parte exposta, como a água ela não alcança o aço, porque o material ele reage com a água e impede que ela penetre mais profundamente no concreto, ele também ele cessa esse processo da corrosão. Tá? E aí é interessante esse ensaio, por exemplo, que é um ensaio de compressão axial, também feito pelo IPT, onde alguns corpos de prova não foram aplicados o material, que são as referências, e outros foram aplicados 2.500. E o traço era para 25 MPa, fez a moldagem, fez a cura em câmara úmida, tirou os materiais, os corpos de prova, aplicou o 2.500 e depois botou ambos os testemunhos aplicados e não aplicados novamente na cura úmida. Quando tirou, rompeu por compressão axial. E aí, aonde não foi aplicado o 2.500, eles romperam em média em 25 MPa, e aonde aplicou o material, ele teve um aumento significativo acabou? Tá. Teve um aumento significativo na resistência do concreto. E o estudo de caso é esse aqui. Tá? É uma fachada de concreto aparente no Espírito Santo. Todos esses prédios que vocês estão vendo, é uma obra que começou a execução dela há 14 anos atrás, começou a fazer a execução e ela foi embargada. E aí ficou aproximadamente 12 anos embargado. E vocês estão vendo aí que o ataque de cloreto está dentro da estrutura, né? Tem áreas dela que está dentro do mar, né? Ela é composta por 3 estruturas, essa que vocês estão vendo é o teatro, tem o museu, que é uma mais comprida, e tem o prédio administrativo também. Tá? Então, o que foi feito? Foi feita toda uma recuperação da estrutura, primeiro um lixamento para poder tirar
a sujidade que já estava, foi feito tratamento nas barras de ancoragem, nos furos das barras de ancoragem, foi feito tratamento das áreas que já estavam degradadas, esborcinadas, aqui as barras de ancoragem, né? E foi depois disso tudo feito, foi aplicado o 2.500. Tá? Então, o 2.500 ele foi aplicado na fachada como um todo. O material ele não muda, então aqui um antes e depois, ele não muda a coloração do concreto, a estrutura ela permanece com uma coloração praticamente idêntica ao que tinha anteriormente. Tá? É uma estrutura que tinha áreas que eram concretadas em loco e áreas que eram pré-moldadas, o material ele foi aplicado em ambas as áreas. Aqui a aplicação, né, como vocês já viram, é pulverizado, vai formar aquele gel, vai criar a barreira para cloreto e vai aumentar e prolongar a vida útil da estrutura. Então, esse material não vai influenciar na espessura do cobrimento, não vai influenciar na resistência do concreto, no índice de vazios, mas é um material para trazer um aumento significativo da vida útil, reduzindo as manutenções. Tá? Então, é um material que é utilizado amplamente no mundo todo. Isso aqui é uma ferrovia que liga, no México, que liga Cancún para dentro da península de Yucatán. Ela está sendo executada nesse momento. É uma área de mais ou menos 1.500 quilômetros, e ela tem muita área de pavimento rígido. Esse material foi, em projeto, estava especificado manta dupla, e eles tinham um problema com cronograma, problema com custo, então o Exército, ele que era o responsável do Exército mexicano, era responsável pela obra em si, eles aprovaram a utilização do material, e assim, já foi aplicado aí bastante áreas. Diversas pontes e viadutos, que é uma das situações que faz-se muito nos Estados Unidos, pontes e viadutos, por causa das patologias, além de cloreto, carbonatação e fluorescência, lá tem o gelo e degelo, então agride muito a estrutura. Tá? Aqui no Brasil, trata-se pouco ainda essas estruturas, com as concessões, a tendência é que isso aumente, que trate mais, né? Porque é um investimento, ela pega uma concessão de muito tempo, 25 anos, ele vai ter que dar, aquela estrutura dele por 25 anos, então faz sentido investir na estrutura para protegê-la. Né? E por aí vai, tem muita obra feita em áreas, tanto de áreas de impermeabilização de prédio, de rodovia, de ferrovia, de toda essa parte de concreto. E, como está estourado, vou passar aqui muito rápido, mas é um sistema que ele trabalha junto com a estrutura. Então, independente se seja laje de estacionamento, como esse anterior, quanto uma residência, que é o seguinte, vamos lá. Essas lajes de estacionamento, todas elas foram aplicadas, o TecCrit 2500, tem mais, essa aqui tem, uns 4 anos, 3 anos e meio, essa aqui tem um ano e pouco, e, assim, existem obras que a gente busca um atestado técnico com 5, 6, 8 anos depois dela executada, para poder que o cliente certifique a gente que não precisou da manutenção por esse período, que é o período que a gente procura buscar esses atestados técnicos. Porque aí realmente você vê a eficiência do material ao longo do tempo. Não adianta fazer uma obra, falar que está estanque e a gente buscar o atestado com 72 horas. Né? E é isso. Assim, tem bastante outros cases. Se vocês se interessarem, o nosso stand está aqui, né, e vai ser um prazer atendê-los. Obrigado.